Olá, meu querido e minha querida, bem-vindos ao Literatura Viral, o podcast em que eu discuto literatura e epidemias. O meu nome é Áureo, eu sou doutorando em Humanidades Médicas e Literatura Comparada na Universidade de Pádua e já há 2 episódios nós estamos discutindo a peste. Nós começamos essa discussão falando sobre como a peste depende de vetores para ser transmitida e que ela está atrelada a um grupo muito numeroso de mamíferos que são os roedores, que representam 40% de todos os mamíferos. E, portanto, que existe uma relação direta entre epidemia e ecologia, o que poderia ser um pouco surpreendente para algumas pessoas. Depois nós falamos sobre um grande fenômeno cultural e religioso que tomou conta do século XIV, o movimento dos flagelantes, e a gente falou também sobre como esse fenômeno já existia antes mesmo de a peste chegar na Europa e como ele, na sua origem, estava atrelado a outros cataclismas, tanto com doenças quanto com a perda da lavoura. No entanto, com a chegada da peste, esse movimento tomou enorme espaço na cultura europeia e deixou heranças que chegam aos dias de hoje. No episódio passado, nós falamos sobre como essa herança é explorada por um grande escritor dinamarquês, Jens Peter Jacobsen, que tem um grande legado literário, mas que, pelo menos no Brasil, é um ilustre desconhecido. E a gente já aproveitou esse exemplo dele para pensar então sobre o conceito de literatura global. E hoje nós continuamos falando da peste, porque se tem uma doença que nunca sai de moda, é essa. E nós vamos pela primeira vez discutir esculturas aqui no Literatura Viral. Então, quando você acabar o seu café, eu recomendo que você recolha o seu passaporte, porque nós estamos prestes a viajar para Roma, Veneza, Praga e Viena. E nós vamos discutir a Coluna da Peste, Die Pestsäule, de 1694. Simbora! E eis que começamos mais um episódio sobre a peste, e eu percebo que, embora essa seja a terceira ocasião em que a gente vai discutir a dita cuja, eu ainda não contei de fato a história da peste. Eu fiz várias referências ao surto do século XIV, que muitas vezes é chamado de The Black Death, né? A peste negra, mas que na verdade não tinha exatamente esse nome, né? Em latim, nas fontes europeias, quase sempre se falava em magnas mortalitas, a grande mortandade. O termo Black Death, para se referir a esse evento traumático, vai ser usado só no Iluminismo, na verdade, no século XVIII que ele vai se popularizar. Não é que o termo peste negra não existisse necessariamente. Existe um equivalente em dinamarquês, Den Zwarte Død, que vai se transformar em inglês The Black Death. Eu, no entanto, não confio minimamente na minha pronúncia, então vou pedir aqui para minha querida intérprete, Miss Google, como é que a gente fala isso? Den sorte død. Den sorte død. Vixe, mandei mal pelo jeito. Den sorte du. Então, essa expressão existia em dinamarquês e foi usada já no século XIV e também foi bastante usada na Islândia. Então, ela é uma expressão empregada nesse mundo escandinavo, mas que só vai ser utilizada para de fato se referir a esse surto de peste de 1348 até 1353 na Europa, só a partir do século XVIII que ela passa a se chamar La Peste Noire, The Black Death, La Peste Negra e etc. Cada país vai utilizar, então, né, na língua local, a vertente adequada. E é bastante comum a gente ver cores serem associadas a nomes de doenças, né? Pensem na febre amarela ou no cólera, que é chamado de cólera azul muitas vezes, ou então tuberculose, que às vezes é chamada de a peste branca, ou então a escarlatina, né? Que está ligado a escarlate, que é vermelho, né? Então é algo comum que as doenças sejam atreladas a cores, muitas vezes por causa dos sintomas, né? Há muitas doenças que fazem com que o paciente fique amarelado, né? No caso do cólera, por exemplo, a grande desidratação gerada pelo vibrião colérico faz sim com que as pessoas fiquem um pouco mais acinzentadas e azuladas nas mãos e nos pés, especialmente no rosto.
E no caso da peste, um dos sintomas recorrentes da doença é justamente a gangrena das extremidades, especialmente. Então, as mãos e os pés ficam gangrenados e acabam assumindo uma coloração mais escura. Nós também podemos pensar que o preto é a cor do luto na tradição europeia, né? E, portanto, esse é um evento que custou a vida de pelo menos 30% dos habitantes do continente, em alguns lugares até 60%, como a Itália, e, portanto, faz sentido essa associação sobre esses aspectos. Mas é claro que há muitas outras reminiscências e muitas outras coisas, inclusive racismo, que vão ser evocadas através desse título, né, desse adjetivo que é acoplado à peste no século XVIII. Eu acho sim muito interessante que no século XIV, quando o sistema de escravidão transatlântica ainda não estava de pé, né, não se descobriu a América, não se começou todo o transporte forçado das pessoas escravizadas da África para as Américas, nesse contexto a peste não era chamada de peste negra. Esse termo se populariza durante o século XVIII, momento do Iluminismo, em que essa instituição já existe. Então, eu não estou dizendo que é uma relação de causa e consequência, mas talvez fosse possível a gente sim interpretar essas coisas em conjunção e pensar um pouco melhor sobre isso. Fica aí a dica de uma tese de doutorado. Se alguém tiver à procura, tá aí, ó. Seria um estudo muito interessante. E embora eu tenha tocado nessa distinção entre peste negra e magnas mortalitas em episódios anteriores, eu não contei tão bem assim a história da peste enquanto doença, né? Doença causada pela Yersinia pestis. Nós sabemos da existência da bactéria Yersinia pestis, que causa a peste bubônica, desde 1894. Isso acontece durante um surto de peste em Hong Kong e basicamente são dois times de pesquisa diferentes. De um lado, Alexandre Yersin e o Yersin, como a gente chama ele em português, né, que vai dar o nome à bactéria Yersinia pestis, né? Então é a peste de Yersin. Ele é suíço, na verdade, mas estudou em Lausanne, mas é filho de pais franceses. Então ele já falava alemão e francês desde criança, estudou medicina e, eventualmente, nos anos 80, vai acabar caindo de paraquedas no Institut Pasteur, a convite do próprio Émile Roux, que era o braço direito do Pasteur. E ele vai pesquisar durante alguns anos no Instituto Pasteur, a partir de 1886. Ele vai trabalhar, inclusive, no desenvolvimento da vacina da raiva, né, em que eles estão trabalhando nesse momento. Ele vai, 2 anos depois, obter o doutorado dele, né, em 1888. Nesse ano, ele vai passar 2 meses trabalhando no laboratório do Robert Koch, né, que é o grande bacteriólogo prussiano e arqui-inimigo do Pasteur. Né, os dois se odiavam. Quando se encontrava, era uma baixaria pior do que os programas do Ratinho. Então, o que é que o Yersen foi fazer no laboratório do Koch por 2 meses, eu não sei. Das duas, uma. Ou ele foi como um agente infiltrado do Pasteur, ou rolou uma DR muito grande quando ele voltou da Alemanha. A coisa certa é que eles fizeram as pazes, porque o Yersin vai trabalhar com o Emílio Roux, inclusive em 89, no desenvolvimento da antitoxina da difteria, né? E o Yersin vai, em 1890, virar o médico de um barco que vai até o Vietnã e ele resolve ficar por lá alguns anos, na verdade. Ele fica no que na época era chamada de a Indochina, né, que envolvia o Laos, o Vietnã, um pedaço do Camboja e etc. Essa estrutura política da Indochina é muito instável e vai deixar um legado maléfico, talvez, para o século XX, porque é lá que vão acontecer, por exemplo, a Revolução do Khmer Rouge no Camboja, que perpetuou crimes horrendos contra a humanidade, e também a Guerra do Vietnã está diretamente ligado a esse passado colonial. Ambos os eventos históricos estão ligados, sim, com o tipo de colonização que a França exerceu nessa região. O Yersin se estabelece lá e em 1894 o governo francês vai mandá-lo a Hong Kong para estudar esse surto de peste, com o interesse, inclusive, de estabelecer um Institut Pasteur, né? Um instituto de pesquisa que é homônimo com a tradição bacteriológica francesa, né? E que, portanto, serve quase que como uma embaixada, né? Um grande projeto de grande prestígio internacional.
E quando o Yersin chega em Hong Kong para estudar o surto de pestes, já existe, na verdade, um time que está em loco trabalhando para isolar o germe, que é liderado pelo Kitasato Shibasaburo. E o Shibasaburo é médico e estudou bacteriologia com ninguém menos do que o próprio Robert Koch em Berlim entre 1885 e 1891. Então ele ficou 6 anos no laboratório do Koch, trabalhando com toda a equipe e foi, por exemplo, a primeira pessoa a isolar o bacilo do tétano e produziu estudos importantíssimos com Emil von Behring, que é de autoria de ambos e que o Comitê do Nobel considerou digno de um prêmio, mas aí eles premiaram só o von Behring e o Shibasaburo não, e não tem nada de racismo aí dentro, tá, pessoal? Foi uma decisão bem limpinha e bem justa. Em 1891, ele volta para o Japão, funda um instituto de pesquisa e vai fazer diversas outras contribuições à ciência, por exemplo, identificando o micro-organismo responsável pela disenteria, ou então demonstrando que bactérias mortas podem ser utilizadas para o desenvolvimento de vacinas. Em 1894, ele também é enviado para Hong Kong para estudar esse surto de peste. Quando o Yersin chega, ele já está lá trabalhando. E, na verdade, ele produz um artigo e identifica diversas bactérias. Ele estuda o tecido do pulmão das pessoas mortas pela peste, porque ele imagina que é nesse tipo de tecido, como existe uma variante da peste, que é a peste pulmonar, ele supõe que é nesse tecido que ele vai encontrar a bactéria. O Yersin faz uma aposta diferente e resolve analisar os bulbos da doença, né? E ambos, na verdade, conseguem encontrar o patógeno correto. O Shibasaburo vai publicar um artigo antes do Yersin, em que ele descreve essa bactéria e várias outras, mas a suspeita dele é de que uma outra bactéria realmente causa a doença. E isso, na verdade, é um work in progress, né? Eles estão lá, o surto de peste continua, então é uma corrida contra o tempo, na verdade, para entender a doença. O Yersin vai fazer a ligação entre essa bactéria que já fora identificada pelo Shibasaburo e vai chegar à conclusão que é ela a causar a doença poucos dias depois, na verdade, do Shibasaburo publicar o seu artigo. E aí a doença ganha o nome dele e ele pinta de gostosão como o único descobridor da coisa toda e todo mundo esqueceu o pobre do Shibasaburo e, de novo, não tem nada de racismo aí dentro, tá, pessoal? Tudo isso é feito com extrema justiça, né? Um pesquisador descobre a bactéria dias antes, o outro chega atrasado, mas aí ele ganha todo o mérito. E a história do Shibasaburo de ter sido reiteradamente alienado do reconhecimento mostra pra gente como existem muitas decisões atreladas ao fazer história da ciência. Existe um discurso triunfalista na forma como as histórias da ciência são escritas e a forma como a gente imagina a ciência olhando para o lado bom e esquecendo do lado ruim é problemático. Esse tipo de injustiça aconteceu e aconteceu muito na história da ciência. Nós temos que lembrar que nesse contexto histórico do final do século XIX, praticamente toda a Ásia é possessão colonial de alguma potência. Há pouquíssimas exceções, como a Tailândia e o Japão. E, portanto, reconhecer o mérito científico de uma tradição não europeia é um problema político, econômico, social e potencialmente perigoso para esses poderes colonialistas. Em outros episódios do podcast, lá quando a gente discutiu O Último Homem da Mary Shelley, eu falei sobre um grande fenômeno artístico-cultural que se chama orientalismo, que está ligado à representação estereotipada do Oriente, que na verdade não existe, né? O suposto oriental é uma mistureba maluca de chinês, hindu, muçulmano, japonês, africano, que não existe no mundo, né? Basta a gente pensar, por exemplo, na palavra Índia. Existe a Índia, né, país que está lá até hoje, né, o subcontinente indiano, mas também existe a Índia do leste, né, the East Indies, como eles chamam em inglês, e que muitas vezes está atrelado à ideia das colônias holandesas na Indonésia e etc. Então, Índia às vezes pode significar Índia, mas às vezes Índia pode significar Indonésia, Malásia e etc.
E a gente tem que lembrar também, no entanto, que as populações nativas das Américas eram chamados, e são chamados até hoje, de índios, porque supostamente o Colombo, ao chegar aqui, pensou que estava na Índia e, portanto, eles são índios. Ótimo. Então, Índia, quer dizer Indonésia, Malásia e todo o resto da Ásia, mas quer dizer também as Américas, né? E a gente pode ir ainda mais longe, porque existe um mito muito comum na Idade Média e que prevalece na Idade Moderna, o mito do Préster João das Índias, o Padre João, às vezes traduzem assim, que seria essa figura mitológica, um governante do que é imaginado como a Etiópia, então da África, e que é extremamente rico, e é justamente o reino do Préster João que muitas vezes os exploradores vão buscar pensando em conceitos como Eldorado e coisa e tal. Pois é, embora o Préster João seja africano e seja imaginado como negro e esteja na Etiópia, ele é o Préster João das Índias. Então, Índia, nesse caso, também pode dizer África. Então, Índia pode ser Índia, mas pode ser Indonésia, Malásia e toda a Ásia, e pode ser também as Américas e pode ser também a África. Ou seja, para o discurso europeu do século XVIII, XIX e às vezes até do século XX, indiano, oriental, asiático, quer dizer qualquer coisa que não seja Europa. E até o conceito de Europa é um conceito problemático. A Europa não é um continente, lembremos disso, né? A Europa é uma península, ela se encontra em uma grande massa continental que se chama Eurásia, ela é uma coisa só, e perguntem para os seus amigos geólogos, eles vão dizer que eu não estou mentindo, porque a gente tem que lembrar também que a delimitação do que é um continente não é um dado puramente geológico, ele também envolve ideologias políticas, sociais, culturais, econômicas. E isso faz com que quando a gente olha para a Austrália, é muito evidente que a Austrália é um continente. Ela é uma ilha gigante cercada de mar por todos os lados. Quando a gente olha para a Europa, eu esperaria a mesma coisa, né? Mas tem um ladinho lá, porque né, se a gente vê a Europa parece um triângulo, mas tem um lado que não tem mar. Deveria ter, mas não tem. O que demonstra que ela é uma península. Então, embora a Europa possa ser um continente sem ser um continente, a palavra Europa também não designa todo o continente, porque a gente tem que lembrar que a Bielorrússia, a Ucrânia, a Albânia, a Macedônia, Montenegro são todos países que pertencem a esse continente ou a essa península. E, no entanto, quando a gente diz Europa, raras vezes a gente pensa na Albânia, né? Convenhamos, quase sempre no discurso comum Europa quer dizer Alemanha, França, Inglaterra, às vezes Itália, às vezes a Escandinávia. Então há uma coisa muito interessante relacionada a isso, que essa estereotipização acontece nas duas direções. Uma que vai fazer com que o Oriente seja imaginado como simplório e outra que vai fazer com que a própria tradição, o próprio conceito de Europa também seja, de certa forma, pouco representativo do continente enquanto instituição geográfica. E Europa passa a significar, então, um viés diminuto do que ele realmente representa do ponto de vista da geografia. O conceito cultural Europa está atrelado a poucas tradições, dentre as muitas que o continente oferece. E é justamente essa fluidez de conceitos ligados ao eurocentrismo ou ao orientalismo que me permitem, por exemplo, pensar também nos Estados Unidos quando eu digo que a nossa história é extremamente eurocêntrica. Eu não estou só pensando na Europa, eu também incluo os Estados Unidos e eu sei muito bem que os Estados Unidos não ficam na Europa, tá, meus queridos? Eu estudei o meu mapinha de geografia. A questão é que essa geografia imaginária ela é mais importante do ponto de vista cultural do que efetivamente do ponto de vista material, geográfico de fato. Tudo isso para dizer que se você nunca ouviu falar do Shibasaburo, não se preocupe, não se sinta mal, você não é um ignorante. Esse é um dos momentos em que a gente pode perceber projetos de apagamento que estão ligados a outros discursos que não sejam os discursos eurocêntricos. E sim, isso tem tudo a ver com a revalorização de vozes silenciadas que eu discuti no episódio 8, quando a gente falou da Zontag, mas também no episódio 18, em que a Juliana, do Clássica Sem Classe, me ajudou a refletir sobre a presença das mulheres no cânone, ou a ausência, no caso. E isso tem tudo a ver com a supressão das vozes negras também, etc. Mas tudo bem, voltemos para Best. Houve esse surto em Hong Kong em 1894, em que dois pesquisadores, seguindo duas linhas de tradição diferente, uma francesa ligada ao Pasteur, outra prussiana ligada ao Koch, esses dois pesquisadores, Alexandre Yersin e Kitasato Shibasaburo, vão descobrir o patógeno responsável pelo desenvolvimento da doença peste bubônica.
o fato de que a bactéria tenha sido identificada não significa que a doença seja compreendida, tá? Não significa que eles saibam qual é o vetor e como ela se espalha e etc. A relação da bactéria com a pulga e da pulga com os roedores só vai ser entendida, por exemplo, 4 anos depois. E esse elo foi estabelecido por um outro pesquisador ligado também ao Instituto Pasteur, o Paul-Louis Simon, que inclusive dirigiu o Instituto na Indochina até 1901. Então vocês vejam como existe uma longa relação entre colonialismo e bacteriologia, que é como esse campo do conhecimento era chamado nessa época, e ele posteriormente vai virar microbiologia. Pois bem, então no final do século XIX se identifica qual é a bactéria que causa a peste bubônica e como ela se espalha. E isso vai permitir que os historiadores então olhem para trás e se perguntem quais surtos epidêmicos da história foram causados por essa doença. Começa então já logo em seguida, em 1899, um enorme debate entre historiadores que vai durar até o século XXI sobre o que efetivamente causou a grande mortandade do século XIV, ou seja, se a peste negra de fato fora causada por peste. E o debate correu então durante décadas e décadas. Existem notícias até de historiadores que lutaram no gel, outros que soltaram mensagens com discurso de ódio no Twitter. Embora cadeiras tenham voado e pessoas tenham chorado, em 2011 e depois em 2013 foi possível confirmar que a peste negra de fato foi causada pela Yersinia pestis. E não só, porque a confirmação também veio para a peste justiniana, que foi do século VI, que durou na Europa de 541 a 549. Foi-se confirmado, então, que esses dois surtos epidêmicos foram de fato causados pela peste bubônica, Yersinia pestis, por essa bactéria. E essas descobertas foram feitas graças a novas técnicas de análise de DNA antigo, conservado em cadáveres, né, que ficaram centenas de anos enterrados e etc. Até então nós não tínhamos técnicas avançadas o suficiente para conseguir determinar isso com um grau de certeza razoável. E isso finalmente veio há menos de 10 anos atrás, né? Então hoje a gente sabe que existiu o que é chamada de a primeira pandemia de peste, essa peste justiniana, que teria custado a vida de 25 a 50 milhões de pessoas. E após essa primeira pandemia de peste da antiguidade, ocorreu uma segunda que vai datar mais ou menos de 1330 a 1360. Pandemias são globais, né, meus queridos? Pan, de tudo, de todos os lugares, né? Tipo pan-americano, né? Todos os países da América. Pois é, não obstante a pandemia de peste tenha sido global, quando a gente abre os livros de história, a gente só vê o impacto na Europa, você só vê o mapinha da Europa e você só enxerga as datas 1347 a 1353, 58 às vezes e tal. Esse foi o período em que a Europa foi mais assolada, mas a Europa não é o mundo, eu tenho que sempre dizer isso para as pessoas, porque aparentemente o resto é tudo mar, né? Os globos que eles vendem em outros lugares parece que é um pouco diferente. E essa pandemia, então, assolou o globo inteiro durante mais ou menos 30 anos. Tá? E depois dessa data, 1360, acontece algo muito curioso, que é a pandemia acaba, mas a peste vai reocorrer uma vez a cada geração, mais ou menos. Em um espaço que vai variar de 15 a 30 anos, você vai ter surtos localizados de peste, surtos menores, mas ela continua, na verdade, se repetindo até o século XIX, durante 300, 400 anos. Até que em 1855, mais ou menos, vai começar a terceira pandemia de peste, que mais uma vez vai percorrer o globo e vai durar até 1960. Sim, 1960. O ano em que os Beatles se formaram, o ano em que Brasília foi inaugurada, o ano em que 17 países africanos ganharam finalmente a sua independência dos países europeus e o ano em que morrem o Camus e o Pasternak. Então, um ano de muitos acontecimentos, o que inclui o fim da terceira pandemia de peste. Então vejam que é uma doençazinha que nos acompanhou aí por uns bons 1.600 anos, se não mais.
No século XIV, o impacto da peste vai ser particularmente drástico e catastrófico, porque esse é o único evento na história da humanidade em que a população do globo decresceu. E, na verdade, foram necessários 200, 300 anos para que os níveis populacionais retomassem aqueles anteriores da peste. Isso cria todo tipo de consequência política, econômica, social e cultural. E nós analisamos aqui uma dessas respostas, que foi o movimento dos flagelantes. Nós já vamos falar um pouquinho mais deles. A coisa importante que a gente tem que ter em mente, no entanto, é que a peste nunca desaparece por completo, ela fica revisitando essas sociedades, seja fisicamente mesmo, ou seja só por ouvir falar que uma outra cidade está sofrendo um surto, né? Então isso acontece periodicamente e por isso a peste nunca desaparece da memória coletiva. Ela é um dado real, uma ameaça eminente para as populações europeias, pelo menos, durante, no mínimo, 300 anos, até pelo menos o século XVIII. E, na verdade, é possível argumentar e estender isso até o século XX, no duro. Mas aí isso já é papo para um outro dia. E já que as pessoas se sentem constantemente ameaçadas por essa doença, e como não há nada que a ciência de fato possa fazer, porque ninguém entende como essa doença de fato se espalha, não existem antibióticos, não é possível tratá-las. Então a única coisa que você pode fazer é distanciamento social, é fugir dos grandes centros e esperar pelo melhor. Basicamente o que a gente faz com o corona, com a diferença de que a gente tem toda a ciência que nos ajuda a entender todos esses pontos misteriosos. O isolamento é certamente uma resposta dessas populações à peste, outras são esses grandes fenômenos de piedade pública, autoflagelação, automutilação, como forma de redimir os próprios pecados e os pecados da comunidade. Porém, há outras estratégias que as populações vão adotar que preservam o teu lombo um pouquinho melhor, né? Você não precisa necessariamente usar um chicote, você pode usar outras estratégias. E uma delas é fazer promessas. Então existia essa coisa chamada promessa, um voto, né, nesses outros momentos históricos, é uma coisa que não existe mais, veja só. É uma coisa muito viva, né? Uma coisa que todo mundo entende. Não precisa explicar o que é uma promessa, justamente porque essa é uma ação que é quase instintiva humana. A gente vai encontrar isso em praticamente todo tipo de sociedade humana, um tipo de barganha, uma conversa, um acordo com a divindade ou com as divindades, ou com o sobrenatural, porque nem toda religião postula a existência de seres divinos, né? Mas existe algum tipo de barganha entre o mundo natural e o mundo sobrenatural, em que o devoto se compromete a fazer um sacrifício para obter algum determinado bem. Então você está fazendo uma relação ali de compra e venda, né? Você está fazendo uma toma lá da cá. Quem quer rir tem que fazer rir, né? Como diz no Tropa de Elite. E isso é verdade do ponto de vista do indivíduo, mas também da coletividade, das cidades de forma geral. Então é algo comum que a gente veja grupos de pessoas coletivamente fazendo promessas todos juntos. Se a nossa cidade for poupada da peste, nós nos comprometemos a erguer uma estátua em honra a São Sebastião, vejam que é um santo da peste. Ou então construir uma igreja dedicada a São Roque, um outro santo da peste. Ou então consacrar Maria como a santa protetora perpétua da nossa cidade, etc. Isso é uma coisa que é feita com muita naturalidade e com enorme frequência. Inclusive, no conto que eu discuti na semana passada, O Peste em Bérgamo, do Jens Peter Jacobsen, a gente vê justamente uma nomeação do gênero, né, em que Maria é coroada como a protetora eterna da cidade, justamente como forma de barganha, e essa é a arma final deles, né, a última cartada. E quando até mesmo essa arma falha, aí eles falam, não, então não tem mais solução mesmo, e daí vira um pandemônio, né? Eles mudam o nome da cidade para Inferninho e basicamente Bérgamo vira um strip club, assim, né? E isso vai reverberar muitíssimo no mundo da arte, porque muitas dessas promessas vão resultar em pinturas, em esculturas e em obras arquitetônicas e que muitas vezes são levadas a término sem pensar no bolso, né? Então, com muita exuberância, coisa que permite novas liberdades artísticas aos artistas envolvidos, né? Esse é justamente o caso do Andrea Palladio, que é um grandíssimo arquiteto do Renascimento, um dos arquitetos mais importantes da história da arquitetura, cujo legado perdura até hoje,
O Palladio vai retomar a tradição de arquitetura clássica e vai produzir não só muitíssimos projetos, e ele era o arquiteto oficial em Veneza, construiu muitíssimo lá, e nos arredores, em Pádua também, próximo a Bérgamo também, porque Bérgamo era parte do Império Terrestre de Veneza. Nós encontramos construções do Palladio, mansões, igrejas, todo tipo de construção, na verdade, em toda essa região do Vêneto, essa região que estava atrelada ao Império Terrestre de Veneza, a região que é do norte da Itália, que ocupa uma boa porcentagem do norte da Itália hoje. O Palladio vai publicar em 1570 um grande manual de arquitetura, uma obra que vai causar um grandíssimo impacto histórico, e esse manual se chama I Quattro Libri dell'Architettura, né? Então, os 4 livros da arquitetura, bem direto, né? E ele vai, nessa obra, retomar muitas das discussões da arquitetura clássica, o Vitrúvio e etc. Vai ser uma obra fundadora do Renascimento italiano. E embora o Palladio retome a tradição clássica, ele também contribui muitíssimo para essa tradição, né? Para dar um exemplo do tipo de influência que ele vai ter, a Casa Branca nos Estados Unidos é baseada em um projeto do Palladio que se chama La Rotonda, que é uma mansão criada por um ricão da época que se encontra próximo a Vicenza, que fica a uns 50 quilômetros de Pádua, talvez uns 80 de Veneza. E eu vou dar um último exemplo, porque o meu episódio está correndo aqui, meu tempo já está acabando e eu não posso ficar rasgando seda para o Palladio aqui até o final, né? Mas tem uma situação de ninguém menos do que Goethe, tá? O grande poeta alemão, precursor do romantismo, etc. O Goethe passou quase 2 anos viajando na Itália, percorreu ela inteira, de norte a sul, e publicou, então, 2 volumes, na realidade, da viagem na Itália, Italienische Reise, em 2 volumes, em 1816 e 1817. E nessa obra ele vai mencionar ter visitado várias das vilas, né, das mansões projetadas pelo Palladio, e falando inclusive de Vicenza, ele vai dizer, abre aspas, há verdadeiramente alguma coisa de divina nos seus projetos. Nada menos do que a força de um grande poeta, que da verdade, da ficção, extrai uma terceira realidade, fascinante na sua existência ficcional. Isso é o que ninguém menos que Johann Wolfgang von Goethe tem a dizer sobre o nosso querido Andrea Palladio. E, tendo em vista que o Palladio é o grande arquiteto oficial do Império Veneziano, não é surpreendente que, após um surto de peste em 1575, um surto muito grave que custou a Veneza 25 a 30% da sua população, o que equivaleria mais ou menos a uns 50 mil pessoas. Tá? Então vejam que a população de Veneza era grande para os padrões da época, mas relativamente pequena para os nossos. Né? O caso é que, durante o surto em 1575, Veneza faz a promessa de erguer uma grande igreja, uma grande basílica em honra à Trindade, ao Redentor, caso a cidade fosse poupada. E isso, o surto então emaina em 1575 e eles imediatamente solicitam o projeto ao Palladio, que vai sim desenhar uma igreja cujo nome oficial é Chiesa Votiva del Santissimo Redentore, ou seja, Igreja Votiva do Santíssimo Redentor. É basicamente a mesma coisa, né? Eu estou dando uma de sabichão aqui pronunciando em italiano, mas basicamente dá na mesma. A igreja hoje é chamada Basílica del Redentore, o nome comum dela é essa, Basílica do Redentor, mas o nome oficial é esse, de Igreja Votiva. E esse nome, né, que está ligado ao voto, etimologicamente está ligado ao latim, né, votum votivus, que significa desejo, promessa, e é uma promessa religiosa. Quando um monge faz um voto de castidade, né, ele não está fazendo isso numa urna eletrônica, né, convenhamos. Esse voto significa que ele está prometendo, né? Ele não está indicando ninguém. E é por isso que a gente faz votos de Natal, ou então os noivos fazem votos de amor eterno e etc. Então, uma igreja votiva faz referência a essa ideia, é o cumprimento de uma promessa que foi atendida pela divindade e, portanto, agora a comunidade está pagando a promessa.
E a igreja vai ser então construída entre 1577 e 1592, tá? Então, 15 aninhos é bastante rápido, na verdade, quando a gente para pensar no tipo de técnica de construção que está à disposição deles, né? Não existem guindastes, meus queridos, não existe, é tudo na força, tudo do braço. E essa é uma construção efetivamente esplêndida, belíssima, e o fausto dela não é só exterior e não está só ligado ao Palladio, porque também lá dentro você tem obras do Tintoretto, do Veronese, né? Esses grandes pintores da escola veneziana de pintura, né? Do Renascimento. E esse conceito de uma igreja votiva é justamente o que me levou a falar do Palladio hoje. Mas o que me interessa não são igrejas votivas, e sim colunas votivas, esculturas votivas. Mas antes da gente continuar, eu vou ter que falar um pouco sobre, sim, colunas. Isso aqui não é um podcast sobre ortopedia, nós estamos falando de colunas mesmo, gregas, construções e tal. E existem duas tradições diferentes relacionadas às colunas votivas que interessam para a gente hoje. Uma delas é que existe o hábito, durante surtos de peste, de erguer colunas de madeira, né? Então, monumentos cívicos, né? Que estão atrelados à cidade, em que as pessoas podem depositar coisas, né? Vejam que existe também o conceito de uma imagem votiva, que é justamente a imagem, por exemplo, de um doente que alguém da família leva para um lugar de cura, ou para o templo, ou para a tumba de um santo ou uma santa, algum lugar que seja considerado sagrado, em que essa imagem é deixada lá, e o devoto, o fiel que deposita essa imagem ou esse pequeno artefato junto ao santo ou no templo religioso, não espera pegar aquilo de volta. Aquilo é feito de uma certa forma como um sacrifício, como um pagamento, como uma lembrança para que a divindade ou o poder sobrenatural possa atender às necessidades daquele paciente específico, né? Ou daquela pessoa, porque nem toda cura que é buscada é uma cura material, pode ser uma cura psicológica, né? E é por esse motivo que esse tipo de construção votiva, que está ligada a cumprir uma promessa feita à divindade, também funciona de certa forma como uma homenagem às vítimas que se perderam, né, quando elas estão relacionadas a grandes catástrofes. Então, embora hoje, enquanto sociedade, não é tão comum que obras públicas sejam organizadas como forma de cumprir uma promessa feita às divindades, existem, no entanto, outros tipos de estratégia, por exemplo, honrar os mortos ou rememorar fatos históricos ou personagens históricos, e, portanto, a gente continua criando monumentos que servem a mesma função, embora a justificação desses monumentos sejam de outra natureza, sejam históricos, artísticos, educacionais e não tanto sobrenaturais ou religiosos. E durante os surtos de peste existia a tradição de erguer colunas de madeira que serviam como um lugar de congregação para, sim, você adivinhou, os nossos queridos amigos flagelantes. Porque, né, ajudava eles a decidir, e aí, Paulo, onde é que a gente vai se bater hoje? É bem mais fácil, né? Já tem o lugar lá pré-estabelecido, que é uma coluna, e é importante que seja uma coluna porque Cristo foi flagelado, né? Existe a cena que a gente vê com frequência nas pinturas também de Cristo atado a uma coluna, a um tronco às vezes, mas normalmente é uma coluna, e é açoitado, e é só ao final dessa flagelação que visa não só punir o corpo, mas humilhar esse personagem que se autoproclamava o Filho de Deus e o novo Messias e o Rei dos Judeus, né? Rex Iudorum, né? Inri, que é a imagem que está escrita acima da cabeça dele, né? Sempre nas cruzes. É esse o problema que faz ele ser tão antipático às autoridades romanas, né? Os romanos não veem ele enquanto líder religioso, mas sim enquanto um traidor que busca incitar uma rebelião política contra Roma, né? Então, do ponto de vista dos romanos, eles estão punindo uma felonia política, e a coroa de espinhos tem um valor irônico dentro de tudo isso, desse ritual que busca tanto punir quanto humilhar. E a coroa está, sim, como um paralelo à ideia de monarquia, né? Mas, obviamente, satírico, irônico. Para os flagelantes, portanto, é muito importante que eles possam se automartirizar próximo a uma coluna, porque ela tem todo esse valor simbólico e talvez serem atados mesmo à coluna e serem chicoteados para efetivamente imitar o Cristo.
E, novamente, a gente pode lembrar do nosso conto A Peste em Bérgamo, do episódio passado, em que o monge sente um enorme deleite ao ouvir que a população está disposta a crucificá-lo, né? Isso é manipulado dentro do texto como um elemento positivo. Sim, ele fica contente quando ele escuta aquela coisa. Mas, enfim, tem gosto para tudo, né? Então, o primeiro dado importante relacionado a colunas públicas é esse, que elas estão conectadas aos flagelantes e à flagelação de Cristo. Agora, existe uma segunda tradição conectada às colunas que é igualmente importante e que não é uma tradição cristã, que é uma tradição pagã romana, que é a de construção de colunas da vitória. Essa é uma tradição imperial quando os imperadores cumprem feitos militares, né, especialmente quando eles conseguem conquistar novos povos e conseguem agregar novas províncias ao Império Romano, eles ganham então o título de imperator, né, governador do mundo quase que, e erguem então uma coluna ou um arco do triunfo, veja só, que celebra essa vitória. É justamente isso que o Napoleão está imitando quando ele manda construir o Arc de Triomphe em Paris. E um dos símbolos mais importantes dessa tradição é a coluna de Trajano, que se encontra em Roma, né? E as colunas, assim como a de Trajano, têm normalmente uma estátua no topo. Então você vê uma coluna de estilo greco-romano, né, que a gente está acostumado a ver nos templos, mas ela está isolada, normalmente no meio de uma praça pública, e no topo dela a gente tem uma escultura simbólica, que normalmente é uma divindade greco-romana, ou então a personificação da vitória ou da liberdade, aí há muita piração. Agora, uma coisa fascinante que vai acontecer durante a história do cristianismo é justamente a apropriação dos discursos e dos símbolos imperiais romanos. Há muitos símbolos cristãos que, na verdade, são símbolos que pré-datam o cristianismo e, em sua grande maioria, estão atrelados à prática imperial romana. Um ótimo exemplo é a basílica, que é uma forma arquitetônica pagã empregada pelos romanos, ou então os mosaicos, que é uma técnica que eles usam muito e que, especialmente dentro da ortodoxia cristã grega, vai ter um enorme espaço dentro da representação pictórica do cristianismo, e há muitos outros. E um desses elementos que o cristianismo vai incorporar dessa tradição romana é justamente a das colunas da vitória. Mas essa apropriação ela é algo tardia, enquanto que a maioria dos elementos são incorporados já nos séculos iniciais do cristianismo, até o século V, VI, VII. Essa prática das colunas da vitória vai ser, na verdade, inaugurada de certa forma com uma coluna que já era da antiguidade, que estava em Roma, mas que não estava em público, e então ela é em 1614, tá? Século XVII. E essa coluna é colocada em frente à igreja de Santa Maria Maggiore, que é uma das maiores igrejas de Roma, veja que ela se chama Santa Maria Maior, e ela vai ficar então de frente para a igreja, no meio da Piazza di Santa Maria Maggiore, e ela é um monumento bastante simples até. Se trata de uma coluna com uma escultura de Maria no topo, e é por isso que ela é chamada de uma coluna mariana. E essa prática vai estar atrelada à Contra-Reforma. Vejam que nós estamos em 1614, é o momento em que o catolicismo está respondendo ao protestantismo. E então as duas tradições de interpretação da coluna, uma enquanto símbolo do sofrimento de Cristo, enquanto símbolo da humildade, da divindade que se fez carne, etc., vai se combinar com esse símbolo de poder imperial, um símbolo de feito bélico militar. E essas tradições então se combinam e são retomadas a partir de 1614 através dessas colunas votivas em sua grande maioria e que são chamadas de colunas marianas. E vejam que nós estamos no século XVII, o momento em que o Barroco vai chegar ao seu ápice, né? O XVII é o grande século do Barroco. E uma prova de que essa coluna e essa prática contra-reformista estará assim atrelado a toda uma nova estética artística barroca que visa justamente também lutar contra o protestantismo, um desses símbolos se encontra justamente na
Basílica di Santa Maria Maggiore, porque ninguém menos do que Gian Lorenzo Bernini, o maior dos escultores barrocos italianos, certamente, e um dos maiores escultores ever, porque todo mundo sabe que Bernini foi tocado pelo dedo de Vishnu e ele ganhou o poder de fazer as pedras falarem, né? Porque é impressionante a qualidade e o refinamento da produção artística do Bernini. E vejam que em um mundo cristão fragmentado e progressivamente belicoso, né, o século 17 e 18 vai ver muitas guerras religiosas, faz todo sentido que a arte também se transforme em beligerante, né? Então essas colunas são sim símbolos bélicos e símbolos religiosos ao mesmo tempo. Porém, essas colunas também são colunas votivas, o que significa que elas são erguidas em resposta a uma promessa, e essas promessas normalmente são feitas por causa de alguma catástrofe, e normalmente são pestes. Às vezes guerras, mas preferencialmente os dois. E isso é justamente o que nós vamos ver se concretizar 24 anos depois em Munique, quando a cidade, em resposta à invasão sueca que foi bloqueada pelas tropas locais e também por causa de um surto de peste que havia acabado de amainar, uma coluna mariana é erguida honrando a santa e ela inclusive é decretada patrona Bavariae, né? Munique é a capital da Bavária, então ela é a senhora da Bavária, governanta da Bavária, né? Ela ganha esse título exatamente como no conto do Jens Peter Jacobsen. E, poxa, daria um nome de uma super cerveja aí, né? A governanta da Bavária, podia ser até em latim. Patrona Bavariae, puro malte desde 1638. Poxa, ia ser Outmarket. E aí, as colunas da peste, ou essas colunas marianas, e essa de Munique se chama Mariensäule, então o pilar de Maria, vão se tornar, nesse contexto germânico, um símbolo do Império Austro-Húngaro, que é governado pela Casa dos Habsburgo, né? Ela se torna, então, tanto um símbolo de poder imperial, a Casa dos Habsburgo, quanto um símbolo de poder contra-reformista, o catolicismo. E essas colunas vão então se espalhar por praticamente todos os domínios do Império Habsburgo. Em 1650, por exemplo, a quarta dessas colunas é erguida em Praga. E essa coluna de Praga, também erguida em relação à peste, etc., ela é destruída em 1918, o momento em que a República Tcheca fica finalmente independente, porque o Império Austro-Húngaro se dissolve ao longo da Primeira Guerra, né? Nós já falaremos dos numerosos conflitos entre o Império Turco-Otomano e o Império Austro-Húngaro. E é justamente esses conflitos que perduraram por mais de 300 anos e que, na realidade, ficaram irresolvidos o suficiente para que, em grande medida, fossem eles a causa do início da Primeira Guerra Mundial. Não necessariamente da guerra em si, mas do estopim, né? E essas são as duas grandíssimas entidades políticas que têm 400, 500 anos de história e que vão se desfragmentar completamente após a Primeira Guerra Mundial. E então, em 1918, com o fim da guerra, o Império Austro-Húngaro se dissolve efetivamente e vai se transformar em vários países diferentes: Áustria, República Tcheca, Hungria e etc. E nesse contexto de independência em 1918, em que claramente o nacionalismo tcheco e a consciência de falar uma língua tcheca e etc., que foi em grande medida suprimida ao longo de séculos, na verdade, se torna o cerne da nova estrutura política nacional. E nesse contexto que acontece, a população autonomamente, no momento da independência, destrói a coluna mariana que for erguida em 1650. Tá? Porque ela é vista como um símbolo opressor do catolicismo. Lembremos que a República Tcheca é protestante, né? E Praga é justamente onde se formou os citas, né? Que foram declarados herege e que são, de certa forma, um grupo proto-protestante. E também a coluna é um símbolo do poder imperial austro-hungárico que acabou de ser destruído e que aparentemente não era muito amado pela população. Então vejam como exatamente o mesmo tipo de fenômeno que nós estamos vendo agora com os movimentos
antirracistas do Black Lives Matter destruindo estátuas e colocando estátuas abaixo, e o fazem muito bem, na minha opinião, porque nós sim temos que tomar cuidado para não celebrar genocidas e exterminadores e escravocratas, etc. Esse tipo de movimento não começa no século XX. É muito comum, na verdade, que símbolos de poder sejam destruídos por populações revoltosas, né? O que é a queda da Bastilha, se não isso? A Bastilha é um grande símbolo do poder monárquico e é por isso que ela é atacada no primeiríssimo momento da Revolução Francesa. A mesma coisa acontece com essa coluna mariana, uma coluna que celebra o fim de um surto de peste, mas que está tão imbuída de significados políticos e religiosos que ela é dissonante demais para ficar lá depois da independência. E essas colunas vão continuar se espalhando, então. Praticamente todas as cidades do Império Austro-Hungárico, as grandes pelo menos, vão contar com uma praça, normalmente uma praça prestigiosa, muitas vezes a maior de todas, que conta com um monumento significativo, uma coluna mariana, uma coluna que celebra o fim da peste e eventualmente outras catástrofes também. Então eu preparei uma pequena lista de algumas colunas que eu sei que existem. Além dessa de Praga, só na República Tcheca nós temos Kutná Hora, Český Krumlov e Pilsen. Sim, Pilsen, aonde foi inventada a cerveja Pilsen. Olha só que legal. E para encerrar a lista na República Tcheca, nós temos Olomouc, cuja coluna da peste é tão massiva que ela inclui uma capela na sua base. Ela foi construída entre 1716 e 1754. Então vejam, passaram-se quase um século e meio a partir do momento em que essa tradição é adotada oficialmente. Na Eslováquia tem uma na cidade de Košice, que em latim se chama Cassônia, vai entender, né? E na Eslovênia há uma muito famosa também na cidade de Maribor, que tem esse nome, né, de balneário surfista, né? É o tipo de praia que você esperaria ouvir falar em Miami Beach, sei lá. Mas não, é uma cidade do interior da Eslovênia mesmo e tem uma coluna da peste lá também. E, é claro, não poderia faltar a nossa querida Pestsäule de Viena. Essa é certamente a mais importante de todas essas colunas da peste e é um dos monumentos barrocos mais influentes também dessa tradição ligada ao Império Austro-Hungárico. E agora sim, nós podemos soltar fogos de artifício porque nós finalmente chegamos no nosso assunto. Mas não vai dar para terminar hoje, né, meus queridos? Não vai dar, porque eu já tô com dor nas costas de ficar com a coluna vergada aqui falando disso. E eu sei que nesse momento vocês estão petrificados de surpresa com o fato de que eu não consegui chegar no meu assunto principal. Mas esse é o destino da vida humana, né? O tempo que nos escapa a todo instante. E então a gente vai ter que discutir esse monumento no próximo episódio. Então, ninguém se mexe, estátua, todos paradinhos. E a gente continua a discussão no episódio que vem, porque eu ainda tenho que falar não só da Pestsäule, mas também do surto de peste de Londres em 1666, da literatura italiana do século XIX, do Vivaldi, sim, do Vivaldi, e do sítio de Viena e da Grande Guerra Turca. Então, nos vemos no próximo episódio, senhoras e senhores, para concluir toda essa loucura sobre colunas votivas. Até lá!